Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para. Salve, salve para você conectado na segunda tela, seja no computador, no tablet, no seu smartphone, onde você estiver. Está começando o nosso Foca no Enem, segunda parte, a nossa parte digital. Se você estava conectado com a gente na TV, já sabe, a gente está falando hoje sobre Química e Geografia. O professor Henrique está falando sobre Geografia, a gente parou na nossa aula de TV em conceitos demográficos. Foi isso, professor? Está vendo? Eu sou um aluno que presta atenção, hein? Que bom. Um aluno que presta atenção. Assim como eu sei que os telespectadores também, né? Os candidatos estão ali ligados e eu também. Então, a gente vai continuar falando de conceitos demográficos e, em seguida, a gente retoma a nossa aula de Química. Professor, por gentileza, fique à vontade. Beleza, Diego, vamos lá. Dando continuidade, então, assim, falar sobre os conceitos demográficos é importante também porque eles são as bases para você ter um bom entendimento a respeito do que se trata a geografia da população. Quando se trabalhar esses conceitos demográficos, eles vão trazer muito à tona tudo aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, que aí vem as teorias do crescimento demográfico, as dinâmicas populacionais e, cuidado, os índices populacionais recorrentemente também são trabalhados lá quando a gente vai fazer a prova do Enem. Então, certamente vocês vão encontrar alguma questão que vai contemplar algo a respeito dos índices populacionais. O IDH, que é um dos principais que nós utilizamos, o Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Crescimento Vegetativo. Então, são temas aí que podem ser trabalhados para a gente em termos de demografia. E os conceitos demográficos, eles puxam essa ideia, a ideia da natalidade, da mortalidade, do crescimento vegetativo. Então, são conceitos que vale a pena serem revisados, porque certamente podem ser contemplados lá na prova do Enem para vocês. Vamos passar? Geopolítica. Essa daí também, como eu já disse, é quase uma fórmula matemática, certo? Como 2 mais 2 são 4. Então, geopolítica é sempre um tema que é trabalhado, sempre é um tema que traz a abordagem dentro da prova do Enem, porque é uma das maiores representatividades de dinâmica da geografia. A ciência humana, a geografia enquanto ciência humana, ela traz essa ideia de mudanças constantes dos aspectos geopolíticos. E aí vem à tona novamente um tema que eu já trabalhei para vocês, a globalização, uma nova ordem mundial, porque basicamente nós saímos da bipolaridade, momento pós-Guerra Fria, e nós temos aí a condução hoje de quê? De várias nações que são gigantes e que trazem essa ideia da nova ordem mundial numa perspectiva de influências entre elas. E aí, quando a gente vem para a ideia da nova ordem mundial, vem junto o conflito do pós-Guerra Fria e a regionalização do mundo. A regionalização do mundo, ela não se dá através apenas dos continentes, mas de participações econômicas, através dos blocos econômicos e também de grandes grupos políticos que estão situados nos mais diversos continentes que nós temos no nosso planeta. Atentados terroristas no século XXI, que também é um tema que recorrentemente acaba sendo contemplado, a gente acaba vendo algo acontecer, situações nos Estados Unidos, situações na Europa, como na França, como na Inglaterra também. No Brasil, a gente não tem uma situação de atentado terrorista, mas nós temos que estar cientes disso, porque no cenário mundial, com certeza, isso pode vir a ser contemplado. Blocos econômicos, que é um tema também que inevitavelmente eles acabam contemplando, e algo que hoje é muito comentado na geografia, intensamente estudado, principalmente já no ensino médio, quando nós entramos na faculdade, né, que vamos fazer o curso, por exemplo, de geografia, a gente entra muito nesse âmbito, que é os países emergentes, e aí eu trago destaque aqui para os BRICS. Os BRICS são, na verdade, aí, dentre os países emergentes, o tema mais interessante para ser contemplado aí para vocês, que aí é a associação basicamente de quem? De Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul. E aí, colocar essa ideia dos BRICS aqui como países emergentes, eu trouxe para vocês para justamente acender a lâmpada, não só dos países emergentes enquanto BRICS, mas tigres asiáticos, os próprios blocos econômicos. É importante, pessoal, momento de revisão, foca no Enem, mas foca nisso aqui principalmente. Pode passar, Xuxa. Geoeconomia está super associado à industrialização e transformações no modo de produção. Se liga nos termos, tá, pessoal? Olha aí o negócio. A gente tem basicamente modos de produção que surgiram no início
do século XX, basicamente, então que traz a ideia de quem? O Taylorismo, as propostas lá do Frederick Taylor, tempos e movimentos, aquela ideia de uma produção fabril onde tudo era cronometrado, tudo era observado quanto ao movimento do operador, do trabalhador e a quantidade de tempo que ele consumia para produzir. Então havia um foco central, mas principalmente no desempenho do trabalhador. O Fordismo, como seu próprio nome diz, né, o modo de produção derivado lá, criado pelo Henry Ford, na fábrica da Ford, que aí traziam a ideia de que vamos produzir em massa, pressupondo que haverá consumo em massa. Então, ele barateava a produção, ele buscava ter uma produção mais reduzida em termos de custos para poder favorecer o preço de venda do veículo que foi produzido. Sendo que a ideia do Ford foi, no caso, pioneira, foi interessante, mas que para os moldes atuais ela não se presta devido à finalidade de quê? Porque o Fordismo ele traz uma característica de produtos padronizados e a sociedade do hoje, a sociedade do consumo, que é a nossa sociedade, infelizmente caracterizada assim, a sociedade do consumo ela traz essa ideia de que produto padronizado não dá certo. Eu quero um produto customizado, eu quero um produto para mim, certo? Ou para grupos. O toyotismo, o próprio nome está dizendo, vem aí no modelo de produção extremamente vinculado aí e nasceu no Japão, na fábrica da Toyota, onde eu vou produzir de acordo com a demanda. Excessos de produção, formações excessivas de estoque são desnecessárias, vão levar, no caso, aí a despesas, a prejuízos por parte de quem fabrica. E hoje a maior parte das empresas no mundo trabalham com o modo de produção que aí é o toyotismo. E também temos o volvismo, que aí é um modo de produção, como também o seu próprio nome já está trazendo, né? Basicamente a ideia do modo de produção que nasceu nas fábricas da Volvo. E aí esse modo de produção do volvismo traz características super semelhantes, mas com algo a mais em relação ao toyotismo. Transformações no mundo do trabalho, uso econômico dos recursos naturais, que é algo assim fundamental, e para esse caso, o que é que vai acabar acontecendo? É importante para a gente que a gente analise essas transformações no mundo do trabalho, principalmente agora por conta da pandemia, um sistema de home office, a saída dos espaços físicos e o trabalho realizado em casa, de forma remota, certo? De uma forma diferenciada, com tecnologia, esse uso econômico dos recursos naturais, porque a gente explora bastante os recursos naturais, aí vem a ideia de desenvolvimento sustentável, aí é importante, eu posso pegar uma questão que traga geoeconomia e, ao mesmo tempo, eu puxe as questões ambientais aí juntas. Concentração e desconcentração industrial. Áreas que estavam até então concentradas, com bastante quantidade de empresas em um determinado local, buscam novas áreas, buscam novos centros industriais e esses novos centros industriais representam a desconcentração industrial. Pode passar. A geografia urbana, que aí basicamente vem o quê? A ideia da urbanização mundial, tá bem? Redes, hierarquias das necessidades e cidades com relação à metropolização e desmetropolização. O que é interessante a gente ver aqui, pessoal, a urbanização mundial, assim como a urbanização brasileira, ela mudou de uma forma muito exponencial, de uma forma muito gradativa, de uma forma extremamente dinâmica. As cidades vêm crescendo, vêm absorvendo ainda uma grande quantidade de pessoas que vêm das regiões metropolitanas e de cidades do interior, se pensarmos no nosso país. Lembrando que o Enem é uma prova nacionalizada, ele não traz características regionais, ele vai trazer uma característica nacional. Talvez em algumas regiões brasileiras, essa urbanização brasileira, ela se expresse de uma forma mais acentuada do que em outras. Mas é interessante você abrir bem os olhos e a mente para entender que esse cenário de urbanização mundial, nas grandes cidades, como, por exemplo, no caso, Japão, Pequim, Los Angeles, São Paulo, Cidade do México e tantas outras que nós temos pelo mundo, vivem esse momento de uma turbulência muito grande com relação a esse crescimento exponencial das cidades. E aí vem a metropolização e desmetropolização também como temas. Problemas sociais urbanos, que aí a gente tem, infelizmente acontecem, certo? E é algo que realmente os administradores públicos precisam trabalhar nessa esfera, que é a favelização,
que aí são as pessoas com menor poder aquisitivo, com menor renda e principalmente hoje em cenários de desemprego decorrentes da pandemia, do Covid-19, decorrentes do desemprego exacerbado que nós estamos vivenciando no país, a gente vem aí com a favelização ocorrendo, infelizmente, crescendo. Ocupações irregulares, problemas de mobilidade urbana que todas as cidades brasileiras acabam sofrendo bastante com isso por conta de uma questão de um uso muito intensificado de veículos automotivos, apesar dos aplicativos hoje em dia, mas nós temos aí a mobilidade urbana como algo assim também sendo um calo para o desenvolvimento das cidades. E a violência urbana também acaba sendo, infelizmente, uma consequência desse problema social que as cidades vêm sofrendo na atualidade, principalmente no Brasil. Bom, podemos passar para o próximo? Vamos. Geografia agrária. Geografia agrária. A geografia agrária vem muito associada à geoeconomia, que eu também já tratei com vocês. O agronegócio exportador no Brasil e no mundo, certo? Então, o Brasil é um país que apresenta uma balança comercial extremamente favorável. Nós temos um índice de exportação muito maior do que o índice de importação, principalmente o que puxa o nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto aqui do Brasil, o que faz com que ele ainda esteja razoavelmente positivo é o aspecto de quem? Do agronegócio. É o setor primário que está segurando o PIB brasileiro. E é importante você ter em mente isso, porque certamente pode ser uma questão de fato a ser contemplada lá na prova do Enem agora em janeiro. A produção e a transformação dos espaços agrários, que antes eram agricultura de subsistência, pequenos espaços de agricultura comercial e que hoje, na verdade, se transformaram em grandes espaços que respondem pelo agrobusiness ou agronegócios, né, principalmente na região centro-oeste do país, e também temos novas fronteiras agrícolas aqui no Nordeste também, como a região do Vale do São Francisco, nós temos o estado do Rio Grande do Norte. Lembrando, isso não vai estar sendo contemplado tão específico no caso do nosso estado, lá na prova do Enem, mas é interessante que você tenha essa visão macro, porque ela acaba sendo a visão que reproduz o cenário brasileiro. A agricultura familiar, estrutura fundiária do campo, conflitos e movimentos sociais, que também são interessantes, certo? Que já acontecem há bastante tempo, MST, movimentos dos atingidos por barragens também, que são movimentos sociais derivados do campo, derivados dessa expansão agrícola, dos latifundiários que são realmente expressivos no nosso país. Lembrar que uma das grandes questões, pessoal, econômicas e sociais do nosso país é que o Brasil é um país grande em dimensões continentais, mas também muito grande em termos de desigualdades socioeconômicas, infelizmente. Vamos passar? E aí, fechando essa ideia, o meio ambiente e recursos naturais, tá? A transformação do meio natural pelo homem. Então, lembrar, o grande objeto de estudo da geografia, quem é? É justamente o homem e as relações que ele estabelece com o meio. Ou seja, todas as alterações que ele realiza no meio, ele realiza para atender às suas necessidades e aos seus interesses. Disso decorre os impactos ambientais. Impactos ambientais é um termo que é chave, cai lá na prova, certamente. É interessante você conhecer, porque os impactos ambientais são consequências desse movimento que a gente tem aí associado à transformação do homem no espaço natural. O uso dos recursos minerais que a gente precisa no nosso dia a dia, a economia vive aí em torno desse uso dos recursos naturais, fontes de energia, recursos hídricos. As fontes de energia hoje, nós trabalhamos pesadamente em torno das fontes de energia renováveis, solar, eólica também. Então, são aí fontes de energia que certamente também podem ser contempladas por serem consideradas energias limpas, tá? Professor, seu tempo chegou ao fim. Tá bom. Queria agradecer pela aula de geografia. Acho que a gente falou temas muito importantes. Conseguimos trazer aí tópicos fundamentais para o candidato que vai realizar sua prova de geografia. Isso. Muito obrigado, tá? Obrigado a você, Diego, pela oportunidade e boa sorte para os candidatos. Valeu, obrigado, professor. Como a gente havia prometido, a gente vai fazer agora uma troca. Sai o professor Henrique, volta o professor Robson para a gente falar sobre química. Então, toda a atenção agora, porque a gente vai voltar para a nossa aula de química. Venha para cá, professor, fique tímido não, venha-se embora. Vamos continuar falando de química aqui, né? Vamos lá, a gente parou em eletroquímica. Eletroquímica, foi lá na parte de eletroquímica. Aluno que preste atenção, diretora não soprou no meu ouvido. Vamos falar sobre eletroquímica, né? Aí, como o professor já havia falado, são 15 questões, a gente precisa ficar atento, é uma prova importante. Então,
Você que não se dedicou tanto aí ao longo do ano, agora vai ter que correr atrás, porque o Enem está próximo, né? Vamos falar de eletroquímica, fica à vontade, professor. Bom, obrigado, Diego. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de eletroquímica, me lembra do professor Henrique, que saiu daqui agora, geografia. Eletroquímica, né? Pilha e eletrólise. Por que me lembra geografia? Descarte de pilhas, de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Não é feito dessa maneira, não pode, né? É questão ambiental. Isso aí é uma dica que sempre está lá na prova, dica, que parte ambiental, né? Ela sempre vem sendo trabalhada. Por exemplo, o ano passado, na prova de geografia, teve uma questão de calagem na prova dela, que era química com geografia, ou seja, uma aula casada aí de química com geografia dentro dessa parte. Então, quando a gente fala em pilhas e eletrólise, o que é que eu tenho que ter cuidado, o que é que eu tenho que ter como atenção? Reação química, corrente elétrica. Reação química produzindo corrente elétrica, eu tenho exatamente uma pilha, certo? Ao contrário, a corrente elétrica produzindo essa reação, eu tenho uma eletrólise. Ou seja, para realizar uma eletrólise, eu preciso de uma pilha, eu preciso de uma bateria, eu preciso de uma fonte que gera essa corrente para poder gerar o quê? A reação química, né? E aí, meninos, vocês passaram aí esse período todo da pandemia em casa, com o celular, e aí começa aquele negócio, o meu celular viciou a bateria, está descarregando a bateria. Então, os tipos de bateria, ter o cuidadozinho quais são, tipo de pilha seca, a pilha recarregável, né? Eu vou puxar aqui o meu celular, ele está aqui no bolsinho, mas quando eu falo nesse aparelhozinho aqui, para ele poder funcionar, e hoje são muitos aplicativos, né, que a gente tem. Antigamente a gente tinha aqueles que a gente chamava de tijolão da Gradiente, demorava pouco tempo, mas porque a bateria não era tão durável assim. Mas hoje em dia, um monte de aplicativos, a gente precisa de uma bateria mais resistente, bateria recarregável. Dá uma olhadazinha na bateria de íons de lítio, que é exatamente esse tipo aqui, é muito importante, certo? Por quê? É uma bateria. O que é uma bateria? É um conjunto de pilhas, né? A bateria que se utiliza no carro e por aí vai. Gente, algumas coisas são bem importantes dentro dessa parte aqui para poder diferenciar, viu, Diego? O aluno tem que ficar muito atento para ele não confundir isso aqui. A prova de química, no último ano, ela trouxe algumas coisas bem mecânicas. Então, ela pode ter essa tendência mecânica de trazer alguns conteúdos assim de uma forma bem conteudista, mecânica mesmo, de uma forma bem direta. Pilha, eletrólise, eu coloquei aqui para vocês, né? Muito cuidado. Na questão dos polos, do ânodo e do cátodo, polo que sofre oxidação, polo que sofre redução. Aí você me pergunta, o que é essa oxidação, o que é essa redução? Quando a gente fala em oxidação, significa exatamente perda de elétrons. E a redução é o ganho de elétrons. Na oxidação, você tem um aumento da carga, você tem um aumento do número de NOx, você tem um aumento na carga, certo? Então, tem perda de elétrons. Na redução, você tem ganho de elétrons, né? Você tem ali exatamente o processo na qual ele vai ganhar elétrons para poder reduzir. Muito cuidado. Pilha, processo espontâneo. Eletrólise, processo não espontâneo. Aí vamos lembrar do seguinte, gente. Processo espontâneo vai me dar uma DDP maior do que zero. Processo não espontâneo vai me dar uma DDP menor do que zero. Pilha, DDP positiva, eletrólise, DDP negativa. Então, muito cuidado, porque essa partezinha mecânica, ela sempre está por ali, né? Transforma a energia química em elétrica, transforma a energia elétrica em química. Então, olha o diferencial aí, né, nesse quadrozinho aí, para vocês entenderem, eu deixei bem legalzinho aí para vocês. Gente, outra coisa, cuidado nesses polos, na pilha e na eletrólise. Esses polos, eles são trocados, eles são invertidos. Na pilha, a gente tem o ânodo como polo negativo e temos o cátodo como polo positivo. Já na eletrólise, é o contrário. O ânodo é o positivo e o cátodo, ele é o quê? Negativo. Pessoal, mais uma vez, dá uma olhadazinha, uma retomada na parte exatamente de tipos de pilhas. Pilha seca, pilha recarregável. É muito importante estar trabalhando. Pilhas alcalinas, né? Cuidado que o termo alcalino vem porque você tem uma solução básica, né? Então, muito cuidadozinho ali nessa estrutura, né? Meu amigo Xuxa, pode passar aí o próximo.
Isso aí, muito bem, professor. Funções orgânicas também é muito importante. Química orgânica tem um peso maior na prova de química? Vem mais forte? Porque é um assunto que a gente também aqui, todo ano a gente vê com muita importância. Diego, vem. É uma prova que ela traz muita coisa sobre a parte de orgânica. Por exemplo, eu estava relatando com você aquela parte lá de polaridade, né? Por exemplo, é muito cobrado aqui dentro. A parte das funções orgânicas, reações do nosso dia a dia, parte de reações orgânicas. Então, o conhecimento dessas funções aqui é fundamental para que o aluno entenda, por exemplo, o que a gente estava falando sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, sobre essas substâncias, né? A parte de reações orgânicas, a composição delas, a estrutura. Então, é uma parte que no nosso dia a dia é muito comum. Então, por isso que é uma coisa muito explorada dentro da prova. E aí... Então, vamos prestar atenção, né, professor? Vamos lá, vamos Joga duro aí. Funções orgânicas. Essa parte de funções orgânicas, gente, tem muito cuidado em dois tipos de funções. As oxigenadas e as nitrogenadas, certo? Dá uma revisadazinha nelas. Eu coloquei aqui algumas e vou falar para vocês bem rapidinho, né? A questão do álcool, eu tenho hidroxila ligado a um carbono do tipo o quê? Saturado. Eu tenho álcool. Cuidado que a hidroxila pode aparecer em álcool, pode aparecer em fenol e pode aparecer em enol. Enol não está aqui. Mas quando eu falo hidroxila ligado a carbono saturado, eu estou falando exatamente de um álcool. Se essa hidroxila estiver ligada ao carbono insaturado, ele passa a ser um enol. Fenol, hidroxila ligado a carbono aromático, certo? Aldeído, eu já tenho o grupo carbonila, como eu vou ter aqui no cetona também. Só que tenha cuidado. Aqui o cetona, o carbono do grupo carbonila, ele tem outros dois carbonozinhos, certo? Ao redor dele. Eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui. Ácido carboxílico, né? Nos processos de reações ele aparece muito. Cuidado, voltando aqui um pouquinho à questão do álcool, processo de oxidação de álcoois, né? Ter cuidado aí nessa parte. Então, o entendimento das funções oxigenadas é muito importante, não só para a parte da própria identificação das funções, mas também para a parte de isomeria, para a parte de reações e os polímeros, certo? Para deixar aí vocês bem à parte. Cuidado na parte de éter e éster, que geralmente o pessoal confunde, os processos de esterificação, transesterificação, né, que tem a formação exatamente da questão de ésteres. Éter, oxigênio entre carbonos. Éster, eu já passo a ter aqui o grupo carbonila C+O, mas com um oxigênio aqui embaixo. E esse oxigênio ligado a um carbono. Carbono de um lado e carbono do outro aqui dentro dessa função, certo? Funções oxigenadas. E aí a gente vai agora passar os slides para as funções nitrogenadas, né, Diego? Diego gostava de funções da parte de orgânica? Professor, sempre foi uma tragédia em química. Eu me dou muito bem com os meus professores, eu até hoje encontro com eles, mas na matéria eu tinha muita dificuldade, gente, muita dificuldade. Física e química eram, assim, meus calos. E olhe que quando eu era mais novo, eu apresentei um trabalho sobre eletrólise da água, que foi até um destaque no colégio que eu estudei, no Colégio Salesiano, mandar um beijo para toda a turma do Salesiano, fazia a separação das moléculas, né? Um lado acendia o fósforo, o outro fazia um barulho, né? Foi um trabalho muito legal, teve um destaque muito bacana, mas depois eu desandei. Que bom. Eu perguntei porque quando eu falei na parte de inorgânica, você ficou meio assim, mas na parte orgânica você abriu os olhos como lhe fascinasse a orgânica, né? Mas é boa, né? É um assunto que a gente sempre fala muito aqui, resolve questões, né? Traz uma dinâmica muito boa para o Foca no Enem. A gente está no nosso 4º ano, se eu não me engano, e é uma parte que sempre tem muito destaque. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção do candidato para a gente ficar atento a esse momento. Isso mesmo, Diego. É uma parte muito importante mesmo, parte muito boa. E aí a gente chega nas funções nitrogenadas, né? A gente tem nitrogênio dentro da composição. Esse nitrogênio aí, a gente vai ter amina, amida, são os dois mais comuns, né? Tenham cuidado. Muita atenção aqui no seguinte, a amina, primária, secundária, terciária. A amida, ela vem acompanhado de um carbono com dupla oxigênio, certo? Eu tenho um carbono com dupla oxigênio e lá o NH2.
Nos slides anteriores sobre polaridade, tinha lá falando sobre forças intermoleculares, dipolo induzido, dipolo permanente, ligações de hidrogênio. Pessoal, bem rapidinho aqui, tenham cuidado. Todo hidrocarboneto, ele é apolar, certo? O hidrocarboneto, ele é apolar. Por isso que os hidrocarbonetos não são solúveis em água, porque a água é o quê? Polar. Lembrem-se sempre disso. Quando eu pego, por exemplo, o dipolo induzido, são para moléculas apolares. Dipolo, para moléculas polares. E eu falando ainda sobre a terceira força, que são as ligações de hidrogênio, conhecido como pontes de hidrogênio. Quando você tem hidrogênio ligado ao chamado FON, certo? Ligado ao FON. E aí, flúor, oxigênio e nitrogênio. Para a gente fechar, tenham cuidado aqui nessa parte do seguinte. A amina primária, a amina secundária, elas têm ligação de hidrogênio. A amina terciária, ela não tem ligação de hidrogênio. Nitrila, isonitrilas e nitrocompostos são estruturas, né, que vêm aí, não são de cair muito, mas pode estar lá dentro da composição de um composto orgânico, sim. Próximo slide. Aí a gente fecha nesse slide aqui. Fechou nesse slide. Fechamos. Então, vamos relembrar a galera de casa, os nossos candidatos. Dicas importantes para a prova de Química. Faça um resumão aí, para quem está assistindo a gente agora na internet, aquelas dicas infalíveis do professor Robson. Bom, pessoal, como eu citei aqui, separação de misturas, a parte de polaridade, a parte que envolve eletroquímica, funções orgânicas. Mas outras duas aí eu deixo bem também para vocês terem cuidado. Funções inorgânicas, a gente falou de orgânicas. E as inorgânicas? Ácidos, bases, sais e óxidos, né? Quando eu estava falando da parte de geografia, por exemplo, a parte de ambiente, ter cuidado na parte de óxidos. Óxidos, ácidos, que reagem com água e formam ácido, que posteriormente vão dar origem às chamadas chuvas ácidas, né? Para poder utilizar, por exemplo, é um processo que sempre cai uma reaçãozinha de óxidos, né? Você tem lá solos que são inférteis, né, Diego? Solo que não tem uma produtividade boa, geograficamente falando. E aí o que é que acontece? É feito um processo para regulagem do pH desse solo. Então é uma outra dica. Ácido, base, sais e óxidos. Lembrar de sal. Ácido mais base forma sal mais água, né, na composição. Por quê? Porque aí a gente pode entrar na parte de equilíbrios iônicos, mexer com a parte de pH, na parte de pOH, e ainda na parte de hidrólise de sais, né? O teor, por exemplo, de um sal. É muito importante a gente mexer com essa parte aí. É uma dica. Que bom. Professor, muito obrigado pela sua aula hoje. Foi fundamental para a gente aí, tenho certeza que para os candidatos também. Olha, gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente espera, claro, ter ajudado vocês nessa caminhada tão importante rumo à nota 1000 no Enem. A gente se encontra no próximo sábado na TV a partir da 1h30 ou então no nosso site focanoenem.tv.negra.com.br a hora que você quiser. Valeu, tchau! Foca no Enem. Oferecimento Uninasal, presencial ou digital, porque o aprendizado não para.